O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus: rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhe Jesus: lançai a rede para a direita do barco e a encontrareis. E lançaram a rede, e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Irmãos e irmãs, neste contexto da oitava da Páscoa e neste dia em que celebramos a Jornada Nacional do Diaconado Permanente, que tem como lema Peregrinos ao Serviço da Esperança, neste contexto também nos podemos integrar todos como peregrinos do serviço. Todos nós que nos reconhecemos discípulos de Jesus, não queremos sair deste âmbito que não nos inferioriza, bem pelo contrário, de sermos servidores de Jesus na igreja onde estamos integrados, na sociedade onde vivemos, na família onde vamos crescendo. O Evangelho que nos foi proposto nesta sexta-feira desta oitava da Páscoa pode ser um bom desafio para desenvolvermos e alimentarmos aquilo que muitas vezes traduzimos por segundos momentos, segundos encontros, segundas oportunidades. Jesus ressuscitado aparece pela 3ª vez aos discípulos nesta versão do Evangelho de São João.
E neste segundo encontro podemos também colocar-nos todos nós, quer individualmente, na figura de Simão Pedro, quer comunitariamente, na figura destes 7 apóstolos que ouvíamos do Evangelho. Pedro volta ao lugar do primeiro encontro. Pedro volta ao lago de Tiberíades. Pedro regressa à pesca, ele que tinha suspendido esta atividade durante 3 anos. E é neste espírito de voltar ao princípio, mas sobretudo de voltar ao passado, que Pedro acaba por encontrar-se com Jesus ressuscitado. Um Pedro que é surpreendido pela noite. Um Pedro que experimenta o fracasso da sua pesca. Um Pedro que voltava a sua mentalidade ao início, parecendo que nada se tinha passado naquela companhia com Jesus, naquela presença íntima com o Mestre. E é este Pedro que vai acabar por refazer-se. É este Pedro que vai fazer deste encontro um segundo momento, uma segunda oportunidade, não em razão dos seus méritos, não em razão do seu percurso humano, mas em razão de Cristo ressuscitado, que acaba por fazer deste segundo momento um momento novo, acaba por fazer deste momento um momento surpreendente, e por isso vai ser oportunidade para Pedro consolidar esse primeiro encontro com o Mestre. Ele, que no primeiro encontro também não tinha respondido sequer uma palavra, diante do convite do Mestre, vem e segue-me, desta vez também se mantém em silêncio, mas sempre obediente à palavra do Mestre. E por isso, diante da proposta, lança de novo as redes ao mar. Pedro faz deste segundo momento um momento de abundância, um momento de generosidade, um momento que ultrapassa tudo aquilo que era previsível. Esta é a presença do ressuscitado. Esta é a presença de Jesus, que não só multiplica, como faz desta intimidade do encontro um Pedro novo, uma pessoa nova. São estes momentos, são estes encontros que transformam. São estes momentos que nos tornam mais parecidos com o Cristo ressuscitado. E por isso, Pedro não só refez a chamada da primeira hora, como completou este percurso de seguimento do Mestre, agora manifestado na sua ressurreição. É um segundo momento, é uma segunda oportunidade, e sabemos que na vida pode não haver novas oportunidades. Por isso este valorizar, este enriquecer, mas sobretudo este deixar-nos transformar por este Cristo a quem aderimos também pela primeira vez, mas que tantas vezes a rotina da vida, que tantas vezes as nossas divisões interiores, que tantas vezes a oferta de tantas propostas nos fazem esquecer, arrefecer e diminuir esse primeiro encontro pessoal com Jesus, que foi para todos nós, com certeza, o dia do nosso batismo. Mas este Evangelho também nos proporciona um encontro com os outros e dos outros com Jesus. Não é apenas um encontro pessoal de Pedro, é também um encontro comunitário daqueles 7 que tinham acompanhado o Mestre. E este encontro é também um segundo momento, é uma segunda oportunidade para que aquela equipa se renove, para que aquela equipa se transforme, mas sobretudo para que aquela equipa possa ser fiel ao mandato de Jesus. Porque aquela equipa já estava a funcionar como no princípio, antes do encontro do chamamento.
estavam a funcionar como um grupo de trabalhadores, estavam a funcionar como uma corporação, onde se entendem no trabalho, onde uns são donos de barcos, outros são donos de redes, outros com certeza nem esse material possuíam, mas acabavam por colaborar profissionalmente, acabavam por entender-se numa causa. Mas é também este encontro com Jesus que os vai transformar naquilo que era o que Jesus pretendia, que fosse também uma comunidade, que fosse também uma família, que além de trabalhadores, eles se sentissem também irmãos, unidos, próximos de Jesus e por isso fortes e resistentes para poderem levar por diante a missão que lhes era atribuída. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova e batizai. Eu estou convosco. É este momento comunitário também que acaba por ser um segundo momento e um segundo encontro, uma segunda oportunidade, onde estes 7, que nos representam também a todos, possam desenvolver entre si esse espírito de fraternidade. Um espírito onde possam alimentar e desenvolver, como dizia o nosso Papa Francisco, vínculos e relações. Por um lado, vínculos e relações significativas. E as relações significativas são aquelas que deixam boas marcas, são aquelas que alimentam, são aquelas que estimulam, são aquelas que nos ajudam a caminhar, são aquelas que nos valorizam, são aquelas que nos reconhecem, são aquelas que nos fazem irmãos. Mas relações também autênticas, relações verdadeiras, que são relações onde o outro não é asfixiado, onde o outro não é diminuído, mas onde o outro é também valorizado e onde o outro é também centro de atenções. São estes vínculos e estas relações que nos transformam a todos, tantas vezes de amigos, de companheiros, de membros de uma corporação, que às vezes pode ser a Igreja, para sermos uma comunidade, sermos uma família e sermos então esses próximos e esses íntimos de Jesus, que é o nosso Mestre. Segundo os encontros, segundo os momentos, segundo as oportunidades que estamos convidados a procurar, mas que estamos convidados a alimentar, porque são esses encontros com Jesus que refazem o nosso primeiro entusiasmo, as nossas primeiras decisões e que nos transformam também em discípulos ressuscitados com uma vida nova. Não será que este ano jubilar que estamos a viver poderá constituir-se também num segundo momento, numa segunda oportunidade, num segundo encontro com este Jesus ressuscitado? Deixarmos tocar pela sua graça, deixarmos tocar pela sua presença, beneficiarmos deste dom, desta dádiva, desta indulgência que é a graça do jubileu, que é a graça do perdão, que é a graça do recomeçar, que é a graça de voltar ao ponto zero, que é a graça deste Mestre continuar a confiar em nós, continuar a acreditar em nós, apesar das nossas falhas, das nossas fragilidades, do nosso pecado. Ele quer-nos, Ele confia, Ele não nos abandona. Que esta Eucaristia de hoje, então, nesta oitava da Páscoa, neste dia em que celebramos também esta Jornada Nacional do Diaconado Permanente, que nós quisemos este ano que tivesse este tom mais celebrativo e por isso também um tom mais aberto, que não nos fechássemos em nós próprios, que não estivéssemos escondidos numa sala ou num outro espaço, mas que estivéssemos também nesta dimensão pública, comunitária, com outros e muitos outros
que também fazem este caminho de serviço. Que o lema que é para eles possa também ser estímulo e ânimo para todos nós neste ano. Sermos peregrinos de serviço. Sermos peregrinos do serviço da esperança. Da esperança que para nós é Jesus, o nosso Mestre, aquele que não ilude, aquele que não engana e que por isso está sempre disposto também a reencontrar-nos em muitos segundos momentos. Ele proporciona-nos muitos segundos momentos. Saibamos nós aproveitá-los também para com Ele nos transformarmos pessoalmente e com todos também nos transformarmos comunitariamente. Que Nossa Senhora de Fátima, a Senhora do Rosário, a Mãe do Ressuscitado, seja companheira também neste nosso peregrinar. A Mulher da Esperança que nos recorda sempre: com Deus tudo é possível. Não conhecemos o amanhã. E bem sabemos que cada vez mais se torna complicado fazer previsões. Mas confiamos em Deus. E com Maria, confiamos em Jesus. Que ela a todos nos proteja, que ela a todos nos acompanhe e nos faça sentir sempre estes filhos amados deste Pai que muito nos quer.